Você pode aplaudir mais um pouco ao Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Nós estamos na terça da libertação. Alcançarmos uma consciência em Cristo, nós então chegamos a qualquer patamar e vencendo toda circunstância. Quem tem uma mente liberta não pode ficar debaixo de opressão. Quem tem uma mente em Cristo não pode se arriar diante das circunstâncias. O Senhor nos renova, o Senhor tem dado força para o seu povo, amém? Diga para o seu irmão, Deus tem te dado força. É mesmo, é isso aí, vai nessa tua força. Irmãos, hoje eu quero ministrar uma palavra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, somente um versículo. Deus tem falado muitas terças-feiras. Nós estamos alcançando uma mente vitoriosa. Obrigado, amado. Vai estar aqui, ó. Glória a Deus. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, temos visto e tem sido cenas assim corriqueiras. Tem sido episódios que têm marcado nas nossas capitais, nos interiores, nas ruas, nas estradas, condomínios. Uma violência tão grande sobre as vidas humanas. Tem sido o ser humano vilipendiado, envergonhado, humilhado, de uma maneira tão terrível, que pessoas estão se prostrando e não conseguindo mais caminhar, estão desistindo da vida, estão desistindo da fé, estão desistindo do amor a Deus. Aquilo que antigamente era oculto, aonde havia toda uma manifestação para aprisionar as pessoas no campo do oculto, do invisível, hoje já está tangível. Quer dizer, nós estamos enxergando e temos consciência de que o mal já não trabalha mais no oculto e nem no escondido. Podemos ver essa guerra acontecendo no mundo e no campo terreno, no mundo físico, nitidamente. E a gente pode perceber que a tendência para aqueles que não têm a fé e a consciência em Cristo Jesus é viver debaixo de todo cativeiro, de toda maldição e sacerdote maldito, de prisões e grilhões, de vícios. Pessoas têm sido dominadas por sentimentos tão terríveis, efêmeros. Nós temos avançado pela fé em Jesus Cristo para resgatar essas almas, para proclamar o reino de Deus diante desse arcabouço do inferno que nós temos visto. Eu tenho percebido que o número de pessoas que estão bêbadas na rua tem aumentado. O número de desafeto entre familiares, o número de pessoas que estão agora se digladiando por causa de alguma coisa tem aumentado. Irmãos, a gente pode perceber a manifestação do mal em todos os lugares. E quero dizer para vocês que essa é uma das facetas da obra do inimigo. É fazer com que as pessoas se tornem
tão inatingíveis. Elas não conseguem sentir nada de Deus. Elas petrificaram suas mentes. Há uma ordem maligna para controlar a mente do ser humano. Em forma até coletiva, a gente pode perceber isso, que há uma ação até histérica para o mal, a violência se desdobrando coletivamente. Paulo está falando a respeito justamente desse estado de espírito que o ser humano tem vivido, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E a gente pode perceber aqui, não que Satanás, o diabo, seja o dono desse século, mas ele tem sido o senhor das mentes mais obscuras, mais distantes de Deus. Ele tem sido o senhor para ser o maestro dessas vidas, para reger o coro de suas emoções e suas imaginações. Paulo está falando aqui que Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso, mas existem pessoas que estão completamente debaixo desse cativeiro satânico, opressor, maligno. A gente vê famílias destruídas, a gente vê ruas sendo dominadas pelo mal. A gente sabe onde fica o ponto de tóxico, de venda, de comércio, de coisas erradas. Rua onde tem assaltos e pessoas sendo maltratadas. É o diabo trabalhando, dominando essas vidas. Talvez você ache comum que dentro da sua casa tenha uma pessoa viciada, uma pessoa que vive com um humor sempre ruim. Talvez você já se acostumou com as brigas dentro da sua casa, as confusões. Talvez você já se acostumou que, assim, não consegue seguir os passos de Jesus. Você dá 5 passos para frente e 15 para trás. Aí você acha que isso é normal. Não é normal. São pessoas que vivem numa nuance, no sobe e desce. Paulo está falando justamente do Deus desse século, no sentido de que as pessoas não conseguem chegar à imagem verdadeira de um filho de Deus, a imagem de Deus. E esse mundo, sobre a vida dessas pessoas, ainda que seja um tempo temporário, a grande maioria tem feito a vontade do diabo. Um pequeno número tem feito a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o caminho largo é o caminho da perdição. E são muitos que vão passar por ele. Mas o caminho estreito é o caminho da vida eterna. E são poucos que vão passar por ele. Nós estamos enfrentando agora um momento onde há uma pressão mesmo. Você sente a pressão na rua, dentro de casa, você sente a pressão no trabalho, uma pressão que oprime a pessoa. É uma pressão, é um peso de cima para baixo, parece que vem esmagando as pessoas, vem fazendo com que as pessoas se sintam incapazes de se comprometerem, de entregar as suas vidas para Deus, mas estão se arriando diante de toda a espécie de coisas que Deus condena. Muitas pessoas que passaram, que conhecem o caminho do Senhor e hoje estão debaixo desse cativeiro maldito, satânico. É hora de você se levantar. Nós não temos que nos conformar com essa situação, mas nos levantarmos com uma mente liberta para declarar, para ter realmente uma oração que venha atingir o mundo espiritual, irmãos. Porque nós temos que entender que por trás disso tudo existe alguém que está manipulando, dominando
e fazendo com que as pessoas se tornem escravas, dominadas pelos vícios e toda espécie de desgraça humana. A gente percebe que o número de pessoas agora que estão sofrendo com suas vidas emocionais tem sido muito grande. É a traição, é o ódio, é a mágoa, é a inveja. São pessoas que têm uma marca profunda, não conseguem se livrar de um trauma, de uma marca que constantemente perturba. Eu conheço muitas pessoas que hoje estão nos vícios por causa dos traumas. Um grande número de pessoas têm sido assoladas pelo sentimento de rejeição. E é um tempo em que nós temos que entender, não podemos ter a nossa mente debaixo desse altar maldito. Não podemos ser escravos com as nossas mentes, tendo ódio, mantendo ainda rancor e vivendo uma vida completamente longe do perfil e daquilo que Deus quer para nós, quer para todos nós. Paulo está falando, olha, quem está submetido a esse aio está debaixo do Deus desse século. Vale a pena você largar o mundo, vale a pena você largar as coisas erradas, vale a pena você largar o vício maldito, vale a pena você largar tudo aquilo que está prendendo a sua vida. Vale a pena você largar tudo e dizer, Senhor, eu quero uma mente liberta para te adorar, para te buscar. É um tempo de conquistar a honra. É um tempo de revestimento do Espírito Santo para trazer dentro de casa aquilo que o inimigo tirou. A amizade, o carinho. É um tempo de resgate, sim, para dizer não ao Deus desse século. E dar realmente uma referência, pai dando referência ao filho, filho projetando aquilo que foi colocado em seu coração pelos seus pais. Nós não podemos viver nessa vida, nesse conflito, é o tempo de resgate, de dizer ao Deus desse século, sai da minha casa, sai da minha família, sai da vida do meu esposo, sai da vida da minha esposa, sai da vida dos meus filhos. É um tempo de oração, é um tempo de dizer não ao pecado, dizer não à idolatria, à feitiçaria, à bebedice. Esse Deus desse século, ele só veio para matar, roubar e destruir as pessoas. E ele está atuando. E ele não trabalha a não ser para operar o mal. Ele se apresenta de diversas formas, de várias maneiras. Se você não tiver o entendimento do Espírito Santo, da palavra de Deus, você vai acabar fazendo o jogo dele. Porque o diabo quer que você se levante e brigue, levante a mão para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa, reconciliação, porque nós estamos num campo totalmente minado de revanchismo. Fez comigo, vai pagar, eu vou fazer também contra ele. Essa mente dominada pelo mal, porque aquilo que você pensa, você atrai para você. Se você está pensando no mal, o mal vai chegar até a sua vida. Aquilo que você colhe, é o que você semeou. É o que você semeou. Existem coisas que nós temos que ter uma mente aberta. Uma consciência que possa realmente ter uma expansão para entender o que Deus está fazendo. Não adianta você continuar dessa maneira porque você vai se dar mal. É hora de reconhecer, se prostrar diante de Deus e alcançar essa imagem que Deus quer. Porque muitas pessoas estão com a mente debaixo de tantas coisas erradas que estão cegas.
É a cegueira espiritual. É a cegueira que a pessoa não consegue ouvir mais a voz do Espírito Santo, não consegue ouvir mais a palavra de Deus, não consegue mais se dobrar, se humilhar diante de Deus. Cego. E Deus quer fazer isso nesse momento, sair da sua vida. Todos esses sentimentos na sua casa. E não é fácil viver numa casa onde tem contradição, uma briga daqui, é palavrão de lá. São pessoas que não conseguem se unir. Não tem consenso dentro dessa casa. As pessoas não entram num acordo. Cegaram o entendimento. Cegaram a capacidade de uma vida para adorar a Deus racional. E o pior disso tudo é quando a pessoa não consegue enxergar, porque o pior cego é aquele que não quer ver. É a cegueira que ela alcançou todo ser humano. Eu quero dizer que hoje Deus quer quebrar essa cegueira espiritual. Às vezes eu estou tratando das coisas na minha casa e se levanta uma voz, eu faço assim com o palmo. Não é, Mateus? Eu não faço isso? Nós estamos distantes 3 palmos. Por que você está gritando? Não tem. Quando você tem uma mente em Cristo, quando a tua mente está na palavra de Deus, você vai entender que os mansos herdarão a terra. Essas pessoas que ficam gritando com violência, não vão a lugar nenhum. O universo, ele está agora em atividade, a terra está girando. As estações, elas estão acontecendo. O mundo não para. A Terra está numa dinâmica muito grande. Nós temos que entender que só podemos alcançar essa coisa, essa beleza de Deus, se nós conseguirmos ter paz dentro de nós. Ter paz. Quando você está em Cristo, a tua mente é liberta. Você consegue entender que as coisas se equilibram, entram em harmonia. Tem certas coisas que acontecem no mundo psicológico que interferem no corpo profundamente, irmãos. Profundamente. E pessoas têm tipo de manifestações somáticas no corpo, porque a mente está agitada. Pessoa acelerada demais, não para, fala rápido demais, nem entende o que fala, e não percebe que a sua mente está em distonia. E é isso que o inimigo quer fazer. Você se torna cego para a palavra, se torna cego, incapaz de entender aquilo que o Espírito Santo está falando. Não adianta que você não vai ganhar na guerra espiritual gritando, irritado. Não ganha. A palavra do Senhor nos diz, olha, o inimigo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu digo aos irmãos que a maior libertação é um estado profundo da manifestação do Espírito Santo na nossa consciência. Quando o Espírito Santo traz as coisas de Deus, nós não precisamos ficar agora com um pensamento debaixo de nenhuma perturbação.
E mesmo nas crises, nas dificuldades, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Confiança em Deus. A gente tem uma mente que ela é dirigida com sabedoria pela palavra de Deus. É hora de você começar a se autoavaliar. Você enxergar no íntimo coisas que Deus precisa fazer na sua vida. Conversava hoje com a pastora Suzy, né? E tratamos de tantas coisas maravilhosas a respeito da obra de Deus. Mas uma coisa o inimigo tem feito na vida de muitas pessoas que a gente estava falando, é quando você não vigia a sua vida. Quando você não vigia o quanto pode acontecer para que um pequeno desvio, uma pequena falha, seja uma ruptura para grande catástrofe na sua história, no seu viver. E nós estávamos pensando lá em Mateus 26, 41, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala para os seus discípulos, ele trata aquela camada mais perto dele para entender. Mateus 26, 41, ele diz, vigiai e orai. Não é orai e vigiai, não. É vigiai e orai. Vigiar quem? Não é vigiar o vizinho, o irmão, vigiar o patrão, não. Vigie você. Sabe por quê, irmãos? Da onde Deus nos tirou, pode deixar aí, Estela. Da onde Deus nos tirou, com certeza existem marcas que querem voltar. E nós precisamos entender que agora somos do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Mas existem marcas, emoções, sentimentos, que foi lá daquela velha natureza, aquela velha vida que quer se manifestar. É disso que Jesus está falando. Vigiem, para que vocês não caiam. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, irmãos, nós somos seres humanos que não tem jeito, enquanto estivermos presos a esse mundo com essa cabana humana, tá? Com essa casinha humana, nós sempre enfrentaremos tentações. Sempre. Pode ser pastor, líder, pode ser intercessores, quem quer que seja, nós estamos presos a um campo que estamos sendo bombardeados por sentimentos que estão ainda tentando aflorar. Por que você vem ao culto? Por que eu venho ao culto? É justamente para me fortalecer, para você se fortalecer. Porque sem esse alimento espiritual, sem essa refeição dos céus, irmãos, nós começamos a sofrer inanição espiritual. Começamos a ter realmente fraqueza espiritual. Não é mais um culto, é um culto que eu me alimento e você se alimenta. Não importa, cada dia que você vem, o Senhor acrescenta porção dobrada para que você não caia em tentação. Para que você não ceda. Não se espante por escândalos, não se espante por pessoas que ainda vão cometer coisas aí terríveis. Permaneça firme, vigie e ore. Aí Jesus está falando, olha, para que não entreis em tentação, o Espírito, na verdade, está pronto. Nós temos acesso às coisas de Deus, nosso Espírito pode se conectar com o Espírito de Deus, né?
Como diz lá em Romanos 8,16, nosso espírito, o Espírito de Deus se conecta com o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus, e assim nós formamos aliança. Mas a Bíblia fala o seguinte: a carne é fraca. A carne é fraca. Vou dar um exemplo fácil para você entender. Pessoas que saíram dos vícios, vai andar no meio de pessoas viciadas? Pessoas que saíram da prostituição, vai andar no meio de pessoas que cometem prostituição? Eu vejo isso constantemente, pessoas que não entendem o que Salmo 1 quer dizer, que o caminho do ímpio perecerá, mas o caminho do justo florescerá. Essa questão é muito simples, cara. Com quem você anda? Quais os tipos de conversa que tem sido relacionada na sua mente? É isso que vai permanecer em você. Se você é servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, anda com pessoas que só falam coisa toda. Meu irmão, não tem, a carne é fraca. A carne é fraca. Você precisa alimentar o seu espírito humano através das coisas espirituais. Uma mente liberta, ela tem expansão, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico, no mundo espacial, tudo. A nossa mente, ela aumenta. Eu quero que você alcance uma mente de libertação, não é com gritaria, né? Não é com essa coisa de histeria, não. Você alcance a sua vitória através de uma mente de poder. Se coloque de pé em nome de Jesus. A sua vida está nas mãos do Senhor. E nós queremos profetizar uma mente liberta, vitoriosa. Em nome de Jesus. Quero convidar aqui os pastores. Nós queremos que os pastores levem o óleo até a tua cabeça, onde você está. E através dessa unção, você possa pedir a Deus uma mente vitoriosa. Peça ao Senhor uma mente vitoriosa. Enquanto estivermos aqui orando, pastores estarão indo até você. Que essa unção possa realmente te dar uma mente vitoriosa, graciada. Senhor Deus e Pai, pedimos agora tuas mãos poderosas, através das mãos dos pastores, tocando, para que as mentes sejam conectadas ao teu reino, à tua palavra, que toda maldição, que toda obra de impedimento, que toda incredulidade, Pai bendito, que toda palavra que talvez essa família recebeu, Pai, toda doença na mente, no corpo, caia por terra no nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, queremos estender essa oração a cada pedido de oração que está aqui nesse altar. Documentos, Senhor, causas. Pai, entra com provisão, porque cremos que o Senhor é o Deus que faz maravilha, Senhor. Dê paz, dê, Senhor Deus, o equilíbrio, a harmonia para essa vida, Pai. Que essa pessoa possa se conectar com a Tua graça, com o Teu Espírito. Que haja libertação, que haja cura, que haja, Senhor Deus, agora a bênção, Senhor Deus, da reconciliação, do amor nas famílias, nas causas, Senhor Deus, que agora estão atrapalhando, Senhor. Pai, que tudo agora venha ser desfeito, em nome de Jesus. Pai, toma em Tuas mãos a vida de Antônio Farias, saúde, de Roberto Lima, saúde, Pai. Entregamos e confiamos em Tuas mãos. Tu és o Deus que opera. Visita, Senhor, os lares, abençoa as casas, abençoe, Senhor Deus, o Teu povo.
É o que nós te pedimos e já te agradecemos. E você pode dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.